Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira E Roberto Antônio de Oliveira. e nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Olambra. Olambra é uma cidade no interior de São Paulo, então estão todos bem-vindos ao nosso cafezinho no meio da manhã e nós vamos continuar refletindo, enquanto a gente vai tomando o nosso café, o que a gente tinha começado ontem falando sobre a presença, essa chegada, né, do Espiritismo em nossas vidas e como que surgiu o Espiritismo, em que lugar, em que época. Mas hoje é um dia muito especial, essa semana é uma semana muito especial, porque dentro da codificação espírita, nós temos duas datas importantes para guardarmos nos nossos corações diariamente. Você gostaria de falar, Roberto, hoje por que eu digo que é uma data muito importante, 15 de abril? Aliás, de importância em importância, a gente vai crescendo, né? Que bom. Hoje recordamos a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi exatamente no dia 15 de abril de 1864, portanto estamos aí há 156 anos, né? É mais do que Sesc Centenário, né? Então, que essa obra que veio, na verdade, como proposta de Jesus fazer uma transformação moral da humanidade, mas o seu evangelho, então, reescrito não, ele foi mantido, preservado, os textos originais, só que desdobrados à luz do entendimento espírita, não é, Lívia? Exatamente, eu até vou aproveitar para mostrar aqui o nosso, porque esse nosso, inclusive, é uma edição histórica. É uma edição histórica quando completou os 150 anos. Isso. E, como o Roberto disse, né, 1864, ele é bom de conta, tem 156 anos. Então, nosso livrinho, esse aqui, porque a gente gosta de renovar os exemplares, que eles vão ficando muito manuseados, então a gente sempre tem um exemplar mais novo, com aquele cheirinho de papel novinho, para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. Hoje eu pergunto. Hoje está bacana, hein? Eu vou só perguntar. Ai, caramba. Mas eu sou bacana, eu só faço pergunta fácil. Ô, Leila, mas o título original do Evangelho foi este mesmo? Então, Kardec, ele tinha colocado, porque a gente deve, antes de eu te responder, a gente deve lembrar, eu até comentei isso essa semana nos nossos estudos, ele não traz todo o Novo Testamento. Ele seleciona trechos do Novo Testamento, a parte moral do Novo Testamento, que não traria nenhum tipo de controvérsia, nenhuma dissensão, e ele traz essas partes do Evangelho e ali ele coloca o capítulo, versículo daquele Evangelho, faz um comentário e tem também as instruções dos Espíritos. Então é muito interessante porque é uma maneira de nós compreendermos melhor o significado do Evangelho, porque muitas das vezes quando nós lemos simplesmente, como agora lemos esse trechinho da carta de Paulo, muitas das vezes a gente tem dificuldade de interpretar o significado real. Só para que o nosso público entenda, então o que contém no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele não contém todo o Evangelho segundo a Bíblia, os 4 evangelistas. Não contém o Novo Testamento. Contém o Novo Testamento. Não na sua totalidade. Ele selecionou trechos, né? Porque o Novo Testamento tem muita extensa. Mas aí estaria incluso também os evangelhos, além dos evangelhos, as epístolas, né? Alguma coisa ele seleciona, mas o objetivo dele foi a parte moral. Mas para responder o que o Roberto colocou, porque eu até já tinha me perdido, ele pergunta
Eu te com recordo. relação a se o primeiro exemplar, né, a primeira publicação em 1864, qual era o título? E na realidade não era o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec colocou a imitação do Evangelho. Então ficou uma coisa meio estranha, né? Porque, poxa, você está imitando algo, quem imita não Parece é uma... mímica, né? E quem imita não parece ser uma coisa muito séria, né? Você está imitando. Não dá um cunho de autenticidade, né? Então o amigo sugere a ele... Era um livreiro. Por que ele não coloca, então, o nome de O Evangelho segundo o Espiritismo? E realmente, porque se ele estava trazendo essa doutrina nova, era interessante. Agora, a publicação, o primeiro livro, que nós vamos falar sobre ele, dar continuidade amanhã, falando sobre a publicação do primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, ele foi publicado também em abril. Mas a sequência, porque o Evangelho, Roberto, segundo o Espiritismo, foi o segundo livro a ser publicado? Não. Você já falou, foi o primeiro, o Livro dos Espíritos, né? Depois tivemos em 1859, porque 2 anos depois do Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo. E em 1860, que viria a edição definitiva como a conhecemos hoje, o Livro dos Espíritos. No ano seguinte, 1861, viria o Livro dos Médiuns. E só 3 anos após viria o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na realidade, porque o que é o Espiritismo, ele é um livro muito importante de ser lido. Às vezes até se sugerem, comece a ler primeiro o que é o Espiritismo, para depois iniciar a leitura da codificação. Mas dentro da codificação, que seria considerado os 5 livros, que a obra o pilar, né, a base do Espiritismo, esses 5 livros, então seria o primeiro, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente confunde, acredita que o Evangelho foi o primeiro, ou que o Evangelho foi o segundo. E isso, alguns podem até questionar, mas qual a importância de eu saber isso? Mas gostaria, Roberto, de falar com relação a isso, porque aí o 4º livro é o Céu e o Inferno, e o 5º é a Gênese. Mas qual a importância da gente aqui tomando nosso cafezinho no meio da manhã, outros tomando um chazinho, um suco, comendo uma fruta? Saber qual a importância disso para nós que temos essa... A importância reside no fato de que, se nós recordarmos a época, a situação em França, nós veríamos que a última coisa que os então contemporâneos de Kardec queriam ouvir falar era de mais uma religião. Recordemos que a queda da Bastilha, pondo abaixo o absolutismo, é simbolizado naquela fortaleza, naquela Bastilha, fortaleza e prisão, né? Não se fazia fortaleza para ficar enfeitando, servindo de atrações turísticas, não. Então, eram prisões e muitas crueldades, né? Então, os franceses, eles ao romperem com o absolutismo, eles romperam também com a igreja. Por quê? Porque a igreja estava associada, falando em religiões, estava associada ao poder dominante, né? Os soberanos, reis. E então Kardec, ou melhor, Kardec, eu acredito que sim, mas porque ele era um grande pedagogo, tinha essa visão, percepção, mas eu acredito que veio de um planejamento bem acima dele, né, Leila? Qual era o planejamento? O que acontece também, porque lógico que tudo está dentro de um planejamento divino, é tanto que Jesus diz que não cai nem um fio de cabelo, que não esteja sob a supervisão de Deus. Mas Kardec, ele era um homem muito culto, muito inteligente e de muito bom senso. Então, como o Roberto colocou, naquela época as pessoas não queriam
saber de religião, porque eles já estavam muito decepcionados com a religião Sim. dominante. Tem um fato até, Leila, muito mas Pode só fechar. para concluir, então se Kardec trouxesse logo a parte religiosa, a parte que vem, né, porque o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. Mas se ele fosse trazer de imediato essa parte, as pessoas não iriam ter interesse. Então ele traz primeiro uma parte filosófica, que vem através do Livro dos Espíritos, depois ele traz uma parte científica, que vem através dos livros dos médios, para depois então ele trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que as pessoas já tinham pego aquela base, já estavam empolgadas e conhecendo essa nova doutrina, essa nova filosofia, essa nova ciência, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Sim, Leila, aí eu estava me confundindo. Vou por parte, desculpa. Olha só, recordemos então que logo após a Revolução Francesa, os franceses, os revolucionários de então, eles estavam tomados, era ódio mesmo, gente, de tal forma contra o absolutismo e o clero, que eles saem não era uma carreata, eles ficavam em passeata, né, pelas ruas centrais de Paris, levando no andor uma cantora do Teatro de Ópera de Paris, e elegeram ela como a sua deusa. E qual é o nome sugestivo que deram? A deusa razão. Essa é a nossa deusa, a religião nossa. E todos os símbolos religiosos, lembravam? A cruz, seriam varridos da França. Veja bem, então, foi muito, muito impactante. Então, o que ocorreu? Mas eles tinham uma busca incessante, sim, pelo conhecimento, como a Leila colocou, pelas filosofias. E daí o porquê, a estratégia dos espíritos, dos bons espíritos que utilizaram assim, da pedagogia, né, do professor Rivaio, então, para trazer o primeiro livro. Era um livro filosófico, como é o Livro dos Espíritos, e não de imediato o Evangelho, que ele seria recusado de pronto. Porque inclusive foi um período que eles começaram a negar Deus. Então, porque como eu comentei até ontem, né, a gente vai de um ponto, de um extremo a outro, até conseguir encontrar o caminho do meio, que é o equilíbrio. Em geral, as grandes mudanças vêm assim de uma forma muito impactante. Então, eles começam, inclusive, a negar Deus. Por isso que foi um momento propício para a chegada do Espiritismo, mas porque as pessoas estavam abrindo as suas mentes para outro entendimento, para as pesquisas, para as buscas, para as respostas, mas Kardec vem de uma forma... O próprio Allan Kardec, logo no início ele tem, quando ele começa a escrever sobre o Livro dos Espíritos, ele não tem em mente ali uma religião. Ele tinha em mente uma nova ciência. Ele está descobrindo ali algo impactante, quando ele percebe, né, a presença de um outro plano da vida, que os espíritos existiam, que eram seres inteligentes da criação. Mas ele no início ele não pensa em uma religião. É tanto que muitos espíritas alegam o quê, Roberto? Que o espiritismo, muitos dizem o quê? Não seria o quê? Ah, sim. O espiritismo não é uma religião. Isso tem uma base numa fala de Kardec, em que, sim, o espiritismo não seria uma religião a mais. Não conforme era a religião de então. Não era uma religião com uma casta sacerdotal, com o ritual,
com vestes, paramentos específicos, com imagens, isso sim, não seria uma religião. Mas era religião sim, no sentido de que vinha ampliar este caminho em busca do nosso, para conectarmos-nos ao nosso Criador, ao nosso Pai, que é Deus. Mas é interessante que a sequência das obras, elas guardam uma relação também de sabedoria, porque, como a Leila colocou, o livro dos Espíritos, ele foi inicialmente concebido naquela proposta de perguntas e respostas. É o método, digamos, da maiêutica, né, que era já utilizado por Sócrates. E aí o Pestalozzi, que foi o professor de Allan Kardec, o então menino Rivaio, ele também adotava essa prática. O que é? Você pergunta para saber o que a resposta vai lhe trazer. Essa resposta guardará relação com o que a pessoa sabe. E a partir do que a pessoa sabe, você acrescenta novos conteúdos. Isso é uma didática pedagógica fantástica. Mas interessante. E viria depois, como disse, em 1869, o livro, o que é o Espiritismo. E depois também o quê? O livro dos médiuns. Isso. Observem, o livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo e o livro dos médiuns. Isto aí tinha muito a ver com a avidez, aquela vontade de saber, de conhecer, dos contemporâneos de Kardec. O que é o Espiritismo, ele trouxe também, ao todo, são mais de 30 obras. Na realidade, a gente fala dos 5 livros, que é a base da codificação. As obras fundamentais. Né? Mas o Kardec deixou mais de 30 obras. Tem o Principiante Espírita, tem Viagens Espíritas, então tem as revistas espíritas, que é um tratado de psicológico. Então, assim, é muito interessante quando nós vamos tomando conhecimento. E esse, o que é o Espiritismo, ele faz também a primeira parte do livro de uma maneira muito interessante, porque ele coloca como se fosse ele dialogando com várias pessoas. Então, ele vai fazendo de maneira que ele vai respondendo aos questionamentos. Então, ele faz com um padre, o padre fazendo vários questionamentos e ele contra-argumentando. Ele faz com o cético, então ele faz com alguns personagens. Com 3 na lei. É o cético, o crítico e o sacerdote. Eu acho que é isso, salvo engano, não vou afirmar que seja. Então é interessante porque é como se fosse um diálogo, né? Um diálogo, e nós vamos ali dentro daquele diálogo, porque tudo que a pessoa fosse querer perguntar, Kardec já pergunta e vai argumentando. Então vai tirando todas as dúvidas. Então é um livro assim, o que é o Espiritismo. É muito interessante para que as pessoas também conheçam, mas o nosso horário já está quase acabando, porque o nosso cafezinho aqui já está quase esfriando. Mas só para fechar, fala então finalmente sobre o Evangelho. Então, o Evangelho teria sido estruturado lá atrás, né? No Livro dos Espíritos fala sobre as leis morais, né? Exatamente, porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, ou 4 livros. Então, Kardec, eu acredito que ele já tinha estruturado na cabeça dele a continuidade da obra. Então, ele faz esse primeiro livro, tanto que no Livro dos Espíritos, ele coloca como sendo a base, ele coloca introdução à doutrina espírita. Ele não coloca introdução ao Livro dos Espíritos, porque quando nós escrevemos um livro, a gente costuma colocar uma introdução, mas a introdução é o quê? Aquele livro. E ele coloca introdução à doutrina dos Espíritos, porque ele já devia ter já estruturado na sua mente como que ele iria fazer a continuidade. Então ele divide o Livro dos Espíritos em 4 partes,
ou dependendo da tradução, em 4 livros. Ou 4 blocos, né? Mas vem escrito primeira parte, segunda parte, então vem escrito, dependendo da tradução. Primeiro livro, segundo livro, e dali depois ele vai desenvolvendo as demais obras. Então é muito interessante. E o Evangelho, ele é desenvolvido a partir da parte moral do livro. Os ensinos morais de Cristo, né? Então, as suas assim, parábolas, né? É muito interessante o que ele nos traz. Mas o Evangelho, só para a gente lembrar, nós estamos fazendo esse estudo do Evangelho toda terça-feira às 8 horas da noite. Então nós estamos fazendo um estudo sistematizado para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também ampliar um pouco do nosso entendimento das demais obras, tanto espíritas, quanto também do próprio o Antigo Testamento, do Novo Testamento, porque quando nós começamos a estudar, aí é que a gente vai entendendo que para conhecermos o Espiritismo realmente, nós precisamos conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, para poder entender realmente em profundidade o Espiritismo. Porque o Antigo Testamento é a primeira revelação. O Novo Testamento é a segunda revelação. E o Espiritismo é a terceira revelação. Mas olha, amanhã nós vamos dar continuidade a esse nosso... Opa!